Se você saísse por aí perguntando para as pessoas, você fizesse a seguinte pergunta: você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Eu acredito que a maioria, se não todos, responderia com um retumbante: sim, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Se eu perguntasse para você agora, será que a resposta seria um retumbante sim ou não? Vocês são filhos de Deus? Sim. Vocês são filhos de Deus? Sim. Vocês são filhos de Deus? Amém. Sim! Sim! E se você fizesse essa mesma pergunta para as pessoas que você perguntou, você é filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. E se você fizesse a mesma, uma outra pergunta para essas pessoas, e como foi que isso aconteceu? Quando que você se tornou filho de Deus? Conta para mim. O que você fez? Como foi para você se tornar filha de Deus? Talvez as pessoas iam pensar um pouco, talvez até algumas arriscassem dar uma resposta. Provavelmente algumas pessoas dariam uma resposta bíblica ou espiritual, certa. Mas o fato de ser membro da raça humana não faz ninguém filho de Deus. E mais, as pessoas que acreditam, e eu espero que aqui não tenha ninguém que tenha essa crença, mas as pessoas que acreditam que vieram do macaco, essas muito menos ainda são filhos de Deus. Porque o macaco é a imagem e a semelhança de Deus. Então, como é que alguém se torna filho ou filha de Deus? Existe uma maneira só. Deixa as filosofias de lado, deixa os ensinamentos evangélicos de lado, porque existe uma maneira só em que a pessoa se torna filho e filha de Deus. E eu acho que eu não aprendo mesmo a lidar com o slide e as cores, né? Ah, não. Dá para ler? Ok. Efésios capítulo 1. Josué leu agora. Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todo tipo de bênçãos, mas essas bênçãos é para quem está em Cristo. Se você não está em Cristo, sinto muito. Essas bênçãos não são para você. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, o Pai do céu nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Só existe uma maneira de alguém se tornar filho de Deus. Só existe uma maneira de alguém se tornar filha de Deus. E é através da adoção. Não existe outro meio. O casal Ted e Down é um casal que, andando pelas ruas, pela cidade, as pessoas olhavam de maneira estranha, algumas até diziam: veja o tamanho deles. Ted e Down era um casal de anões. E ele com 50 anos e ela com 40 anos decidiram adotar uma criança. E eles decidiram adotar uma criança que alguém jamais adotaria. E eles então foram para a Coreia do Sul e adotaram 4 crianças com deficiência física. E você imagina
eles adotaram e eles falaram que fizeram isso porque eles acreditavam que se eles cuidassem daquelas crianças com amor, se eles adotassem aquelas crianças com amor, elas podiam fazer diferença no mundo. E você imagine as dificuldades, os problemas, as dificuldades que tiveram, mas eles tinham amor por aqueles quatro crianças que eles adotaram. Por amor. Por que Deus decidiu nos adotar? Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Deus decidiu por vontade própria. Eu quero ter filhos. Eu quero ter filhas. Deus decidiu ter uma família. Eu fico pensando, mas o Senhor quer ter filhos, sabendo que filho dá problema. Eu tenho 3 filhos. Minha caçula, a nossa caçula tem 31 anos. Tem 31 anos. Sabe, filhos é uma grande responsabilidade. O senhor sabia disso? Filhos dá problemas. Filho exige esforço, dedicação, tempo. E mesmo assim, aliás, às vezes tem filhos que são rebeldes. Alguns são rabugentos. Alguns são malcriados. Alguns são emburrados. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, o pai lá no céu decidiu: eu quero ter filhos e filhas, e eu vou adotar. E ele não somente tinha vontade, ele realizou o seu desejo. Por meio de Jesus Cristo, Deus adotou filhos e filhas. E ele sabia que adotando José, ele teria muito trabalho. Ele sabia que o Espírito Santo ia ter que agir muito na vida desse rapaz, tornar-se um homem, marido e pai. Deus sabia. Mesmo assim, Deus disse: eu vou adotar. Por que pessoas vão no orfanato? E às vezes escolhem crianças que estão lá, que são rejeitadas. Vi uma reportagem não faz muito tempo de crianças que estão no orfanato que já foram adotadas 1, 2, 3, 4, 5 vezes e foram devolvidas. Muito trabalho. E Deus sabia disso. Deus sabia que você ia dar trabalho para ele. E mesmo assim, por vontade e por amor, ele disse: eu vou adotar essa pessoa. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual aclamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aclamamos Abba, Pai. Um termo usado para simbolizar um gesto de carinho, um relacionamento entre filho e pai de carinho. Abba, Pai, significa papai, papaizinho. Meu papai querido. A gente ouve muito isso quando os filhos são pequenos. Papai, papaizinho. E quando cresce? E aí, Joé, tudo bem? Em Manaus tinha um irmão muito querido. E logo que eu me converti, no início da minha jornada, eu achava estranho. Porque ele vivia sempre na pila, muito bem vestido, apesar do calor de Manaus. Ele era alto, brancão, vivia sempre assim, sisudo, ficava na entrada da igreja, sempre em pé, recebendo as pessoas. Mesmo ficando lá na frente,
ele prestava atenção no culto, ele não conversava, não se distraía, e adorava o Senhor. Mesmo ficando sozinho lá, o Cleito está lá, em pé lá, sisudo. E quando ele subia ao culto para orar, ele chegava, papaizinho, papai querido, eu abri os olhos, eu deixava assim, daquele jeito, papaizinho, papai querido. Incrível! Aquele homem, daquele jeito, e quando ele falava com Deus, parecia uma criancinha, parecia meu filho quando era pequeno, papai, papaizinho. Que gesto de carinho, de respeito, de reverência ao Pai lá do céu. Ele entendia o que é Abba, Pai. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo e Jesus. No dia que você foi adotado como filho e filha de Deus, você ganhou uma herança. E a herança que Deus deixa para nós é diferente da herança que os pais nós deixam hoje. Acho que alguns de vocês já sabem, eu não vou contar detalhes, mas meu pai faleceu, não faz muito tempo, deixou uma herança para mim. Até advogado eu tive que contratar. E ainda está na justiça por causa dessa herança. E eu tenho uma dívida para pagar por causa dessa herança. Que meu pai deixou para mim. Deus não deixa a herança para lá, deixar você de cabeça quente, preocupado, perdendo noites. Deus deixou uma herança grande. Faz parte da herança de Deus uma casa. Sabia que Deus deixou uma casa para você? Aliás, casa não é uma mansão. Está lá no céu, preparadinho, tem um quarto especial para você. E se você quiser, basta continuar sendo filho de Deus. E no dia certo você vai herdar essa herança. Deus deixou uma herança chamada perdão. Às vezes a gente parece que não crê, mas faz parte da adoção sendo perdoado. Misericórdia, graça, bondade. Faz parte dessa herança o cuidado que Ele tem comigo e com você. Faz parte dessa herança o perdão dos pecados, salvação. Deus decidiu ter filhos e filhas, uma família grande. E um dia Deus vai reunir essa família. Todo primeiro dia da semana, todo domingo, uma vez por semana, primeiro dia da semana, Deus levanta cedo. Ele se acordou. Porque Ele tem uma refeição, uma ceia especial com todos os seus filhos, com todas as suas filhas no mundo. E no momento que você pega aquele pãozinho, para lembrar do sacrifício do seu irmão Jesus Cristo morreu por você. No momento que você pega aquele suco, Deus está presente nessa ceia. Todo domingo, Deus tem o prazer, a alegria de se reunir e participar dessa ceia. E Ele olha assim e diz: meus filhos, minhas filhas, todos são gratos. Mas um dia não vai ser preciso pãozinho. Tem um vinhozinho. Porque saímos na presença dele no banquete celestial, a família de Deus. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo certo, a hora exata, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também é herdeiro de Deus. Só existe uma maneira de se tornar filhos e filhas de Deus. É sendo adotados por Ele. E essa adoção não tem jeito, tem que ser por meio de Jesus Cristo. Ele enviou Jesus para aumentar a família. O Filho de Deus, nascido de mulher, tornou-se filho do homem, para que os filhos de homens se tornassem filhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. E para que isso fosse possível, o Filho de Deus, que tornou-se carne, tornou-se filho do homem, foi preciso que esse filho fosse obediente ao seu pai, tivesse reverência e respeito pelo seu pai. E Jesus teve. E foi tão obediente, ele diz, que ele caminhou para a cruz e deu a sua vida. E por causa desse sacrifício, e obedecendo a ele, ao Evangelho de Jesus, pessoas tornam-se também filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. E o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A adoção é por meio de Jesus Cristo. É preciso receber Jesus. É preciso conhecer Jesus. E é preciso, como diz o texto, crer em Jesus, acreditar em Jesus. E aqueles que recebem Jesus, a Bíblia diz que Deus deu o poder para essas pessoas que creem em Jesus de serem feitos filhos de Deus. De serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz, Paulo escreveu dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todos os que creem, para que sejam salvos. E no momento em que você recebeu Jesus, no momento que você obedeceu ao Evangelho de Jesus, sendo morto, sepultado nas águas do batismo, e naquele momento, quando você ressuscitou, foi pelo poder de Deus. E esse poder, diz a Bíblia, o poder de serem feitos filhos de Deus. Se tem alguém hoje aqui que ainda não conheceu o Evangelho, se tem hoje alguém aqui que ainda não morreu, não foi sepultado e não ressuscitou nas águas do batismo, você ainda não recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você pode sair gritando à vontade, sou criatura de Deus, e você está certo. Mas filho de Deus, é preciso crer, obedecer o Evangelho. E é nesse momento que você se torna filho de Deus. Nesse momento, Deus vai lá no cartório e assina o nome dele como seu Pai. Deus dá o Espírito dele para viver em você. E Deus prepara um quarto especial para você na eternidade. E um dia ele vai voltar para buscar você, para sentar na mesa, naquele grande banquete celestial. E você ganha Jesus, o Senhor, o Salvador, como seu irmão mais velho. Eu fui adotado 2 vezes. A primeira vez que eu fui adotado, eu tinha 1 mês de vida. Tias e minhas tias, que minha mãe, meu pai não tinha condições de me criar. Tinha muitos filhos e eram pobres. E a minha mãe adotiva, que para mim é a minha mãe, sempre foi, perdeu uma menina, uma criança que nasceu com 5 filhos.
E aí ele podia ter mais filhos. E ela andava com Cristo. E meu pai disse para ela, vamos adotar uma criança. E aí ele andava em vários lugares, até onde ele não devia, para ver se encontrava alguém que podia doar uma criança. Até que encontrar. E com um mês eu fui adotar. Meu pai era um grandão. Você conhece meu pai? Grandão, olho azul. Ele pegava sol e ficava vermelho. Eu pegava sol e ficava preto. A gente viajava no caminhão. O creio. Não existe o creio chornei. Não existe o creio preto. Eu nasci como eu era tratado em alguns lugares. Eu ia na em Prudentópolis, onde 80% eram ucranianos. Eu ia nas festas da Ucrânia, e até Luiz Anata, e lá cantávamos, fazíamos círculos de jovens e crianças cantando. E eles iam fazendo círculo, me chamando as pessoas, e eu fazendo o círculo, e eu excluindo alguns. E adivinha quem era excluído, talvez por causa da cor, porque preto. Aliás, eu tenho primas que não podiam casar nem com preto nem com brasileiro. Só o ucraniano. E aí fazia um círculo e você ficava excluído. Deus não me excluiu. Amém. A segunda vez que eu fui adotado foi em Cristo Jesus. Amém. E Deus me deu a mão. Vem para cá, José. Você faz parte da minha família. Amém. Eu não sei qual é o estigma, o problema que você já teve, tem na vida. Qual é a mágoa, ressentimento, cicatriz no coração? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus quer você na família dele. E no dia que você entrou nas águas do batismo, eu não tenho dúvida que Deus abriu o seu coração, abriu os braços e disse, seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vindo, minha filha. E nós temos que entender isso. O dia que a gente entender o que significa ser filho e filha de Deus, muda tudo. Muda até a nossa adoração no primeiro dia da semana. Seremos mais reverentes, teremos mais respeito. Eu fui filho único. Eu não tive um irmão mais novo para dar umas bolachadas na orelha. Eu não tive um irmão mais velho para sentar comigo e me ensinar algumas coisas. Eu não tive. Mas quando eu fui adotado por Deus, ganhei muitos irmãos e irmãs. Como foi dito aqui, eu ganhei muitos pais e mães. E eu quero dizer uma coisa, eu quero que vocês ouçam com atenção. E eu já disse isso hoje, já disse para alguns irmãos, já disse para o seu Antônio, hoje eu falei para o seu Luiz, cadê o seu Luiz? Falei para o Davi, Silveira. Irmãos, já fiz parte de igreja que tem presbíteros, pastores. E quando eu chego numa congregação, mesmo que não tenha, aqueles homens mais idosos, aqueles homens que estão com a cabeça branca, eu não tenho, tá? Aqueles homens que já têm umas rugas, aqueles homens que já andam mais devagarzinho, eu tenho uma honra maior para esses homens. Eu tenho uma honra maior por esses homens. E você deve ter o mesmo respeito e honra por esses homens. Meu pai vivia pelo mundo, dirigindo o seu caminho. Mas na igreja eu tive muitos homens como esses que tornaram-se meus pais. Quando somos adotados por Deus, é isso que nós ganhamos. Muitas mães, muitos pais, irmãos e irmãs em Cristo. E eu repito, eu sabia que você imagina uma família pequena. Eu tive três filhos. Hoje temos 2 netos. E hoje nós vamos almoçar com um deles que está aqui em Curitiba e um filho que me adotou aqui. Fizeram me adotar hoje. Vocês lembram que no dia das mães ele chegou? Essa é minha mãe, minha tia. E sim, pai. Hoje é dia dos pais. Então ele vai almoçar também com a gente. O outro filho está indo no colégio e a filha caçula no campo dele.
Mas você sabe que numa família que tem filhos, tem brigas às vezes entre os irmãos. Às vezes tem alguns que é meio ranzinhos, tem alguns que é meio burrado, tem alguns que são meio, às vezes, revoltados, tem algumas vezes que são mal criados. E na igreja? E na igreja, assim, na sua família, pelo mundo todo, uma família grande. Às vezes também temos irmãos assim. Então precisamos rever, precisamos nos arrepender. Abre 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados o quê? De novo. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Não é fake news. Não é um livro de história, é a palavra de Deus, é a palavra do Pai. Somos filhos de Deus por causa do seu grande amor. Aquele casal de anões, quando andavam com seus filhos, chamavam a atenção. E uma das coisas que as pessoas que os conheciam, sabiam, quando olhavam para eles e diziam: veja que grande amor de adotar essas crianças nessa situação. E nós podemos olhar para a cruz, olhar para o céu e dizer: veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vocês que são pais, nós que somos pais, o que a gente mais espera dos nossos filhos? Respeito, obediência. Respeito, obediência. O que será que o Pai do céu espera de mim? O que será que o Pai do céu espera de cada um de nós? De você que é filho, de você que é filha de Deus. O que o seu Pai lá do céu espera de você? Ele espera respeito, reverência. Então, irmãos, vamos ser mais respeitosos com o nosso Pai do céu. Vamos ser mais reverentes. Mas outra coisa que o Pai do céu espera. Sabe, eu sempre tenho conversado com a Lourdes sobre isso, e às vezes converso com alguns passageiros quando eu estou dirigindo como motorista de aplicativo. No passado, eu ouvia casais dizendo: nós não queremos ter filhos. Então, como tem casal que a gente conhece, o Zé Luiz, ele fala: eu só tenho uma filha porque eu não posso ter meio, senão eu podia ter só uma. Então, eu tenho uma filha e você fala com ela: eu não quero mais. E tem muitos casais. E no passado, quando o casal falava para mim: eu não quero ter filho, eu não quero mais ter filhos, eu não falava, mas eu pensava: egoísta, não quer ter filho. Sabe, com o mundo, do jeito que o mundo está hoje, eu mudei um pouco do meu pensamento, infelizmente. Mas o Pai do céu quer ter mais filhos. O Senhor quer ter mais filhos com todas essas dificuldades, problemas, dor de cabeça? Sim, Deus quer ter mais filhos e mais filhas. Deus quer aumentar a família dele. Irmãos, essa a igreja aqui do Cajuru, tem tudo para aumentar a família de Deus. E nós temos que assumir esse compromisso. E nós vamos assumir esse compromisso de sair daqui de dentro, ir lá para fora e convocar as pessoas e perguntar para as pessoas: você é filho de Deus? Sim. E como foi que você se tornou filho de Deus? E deixa ela contar a história. E talvez precise de alguma ajuda, alguns ajustes, até que ela chegue ao ponto certo, da maneira certa, ao local certo, para enfim se tornar filhos de Deus por adoção. Então pensa nisso.
Inculca isso na cabeça, no coração. Começa a orar para que essa igreja, para que nós possamos levar para Deus mais problemas. Não, mais problemas não. Mais filhos e filhas. Mais filhos e filhas. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Os homens começam, a gente dá exemplo lá no discernos, então vai ter que dar as mulheres. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados filhos de Deus. De sermos chamados filhos de Deus. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados filhos de Deus. As mulheres podem sentar. Só os homens em pé. Os homens. Isso. Só os homens. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados filhos de Deus. 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 Amém.